Bom dia, com alegria. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Vaz e a partir de agora eu vou dividir esse espaço aqui das videoaulas com a professora Luciana. Tem um monte de coisas novas para a gente aprender. Meu coração está doendo de saudade de vocês. Eu já estava com saudade de dar aulas. Eu quero aproveitar para mandar um beijo bem grande, um abraço de urso para os meus alunos e também para os meus colegas de trabalho. Na nossa aula de hoje, eu vou ler uma história muito legal, que se chama O Menino Azul. Nós também vamos aprender um pouco mais sobre a diversidade das plantas e também suas semelhanças. Vamos aprender ainda como os numerais são formados. Vocês vão ver que os números, eles às vezes têm mais de um algarismo. E eu sei que vocês ficam com dúvida com relação a isso. Então vamos lá? A nossa aula já vai começar. Para começar, eu vou ler para vocês uma história chamada O Menino Azul, de Cecília Meirelles. Ela foi uma escritora muito importante para a literatura brasileira. O Menino Azul. Ilustrações, Elma. Autora, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra e nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Eu adorei. Esse menino é mesmo muito esperto, né? Para querer um amigo assim tão legal, tão sabido quanto esse burrinho. Gente, ao ler uma história, existem muitas coisas que podemos identificar nelas. E essas coisas é que vão nos ajudar a compreender aquilo que a gente está lendo. Por exemplo, quem são os personagens principais da história, onde ela acontece, qual problema o personagem está vivendo. Será que esse personagem conseguiu encontrar a solução para este problema? Vamos pensar nisso? Bom, eu vou fazer alguns questionamentos sobre a história e nós vamos pensar juntos, ok? Nessa história que acabamos de conhecer, quem são os personagens, hein? Isso mesmo. O menino, no. Vamos escrever também com a letrinha cursiva. Menino. Ok. Quem mais? Só o menino? Não. Tem aquele esperto também, né? Inteligente, que é o burrinho. Vamos escrever? Burrinho. Burrinho. Presta atenção nesse R, que ele tem o som forte. Vamos escrever agora também com letrinha cursiva. Burrinho. Ok. O menino quer um burrinho que saiba muitas coisas, que seja inteligente, que possa ensinar muitas coisas para ele. Nome dos rios. Vamos escrever rios? Rios. Olha esse R aqui de novo. Rios. Letrinha cursiva. Rios. Ok. E também o nome das montanhas, né? Montanhas. Vamos escrever montanhas. Montanhas. Certo. Montanhas.
Ok. E o que mais? O menino quer um burrinho que saiba também o nome das flores. Vamos escrever flores? Fló, fló, flores. Olha só que interessante. De novo temos o R. Flores. Muito bem. O menino quer sair pelo mundo. Como o menino vê o mundo, hein, pessoal? Vocês lembram da história? Ele vê o mundo como um jardim. Isso. Vamos escrever jardim. 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 Agora com a letrinha cursiva. Jardim. Crianças, agora vamos aproveitar que temos todas essas palavrinhas escritas aqui no quadro, que eu quero tratar com vocês o seguinte: a dificuldade ortográfica, R ou RR? Nós sempre temos essa dúvida. Será que eu vou escrever com R ou será que eu vou escrever com RR? Então, agora eu vou ensinar para vocês como saber se vou colocar o R ou dois R's. Preste atenção. Na palavra burrinho, a gente aqui usou dois R's. Burrinho. Na palavra rios, nós usamos um R apenas. Rios. E na palavra flores, eu também tenho R, mas aqui eu só usei um R, ok? Olha, quando eu tenho som forte no meio da palavra, ra, ré, ri, ró, ru, o som é mais forte, você percebe? Aí a gente tem que usar dois R's, como aqui, no exemplo do quadro, burrinho. É dois R's que eu vou ter que colocar. Já na palavra rios, tia, na palavra rios, o som também é forte. Então, por que eu vou usar um R só? Porque no início das palavras, nós só utilizamos um R. Não existe na língua portuguesa nenhuma palavrinha que comece com dois R's. Por favor, não escrevam nenhuma palavrinha assim. As palavras que têm o som forte no início, rede, rádio, rio, nós escreveremos sempre com um R. Por quê? Porque é no início da palavra, ok? E a palavra flores, tia Larissa? Na palavra flores, nós vamos utilizar um R só porque o som é diferente. Aqui nós temos o som fraco ou brando. Às vezes há pessoas que falam som fraco, outras falam som brando, não importa. É o som do R mais fraquinho, aquele que treme a linguinha um pouquinho, ó. Ré, ré, flores. Quando a gente tem a palavrinha flores, a gente vai usar um só, porque o som é diferente. Então, som forte entre duas vogais, no meio da palavrinha, dois R's. Som forte no início da palavrinha, um R apenas. E quando o som é fraco, como no meu nome, Larissa, como na palavrinha flores. Olha outra palavrinha que nós podemos colocar aqui. Arara. Olha, ra, arara. Nesse caso, nós também utilizaremos um R apenas, porque entre vogais, o som fraco, um R só, ok? Crianças, agora eu quero sugerir uma brincadeira bem legal para vocês, que eu costumo fazer com os meus alunos e eles acham bastante divertido. Sabe como se chama? Ditado apagado. Você já brincou? Espero que você goste. É o seguinte, você vai pedir para um adulto escrever num papel ou num caderninho umas palavrinhas para você. De preferência, uma palavrinha que você tenha dificuldade de escrita, ou então palavrinhas com R que eu acabei de ensinar para vocês, né? Vocês vão escrever então algumas palavras na folha. Como aqui no quadro tem várias palavras, né? E aí, o adulto que estiver brincando com você vai pedir para você apagar alguma palavrinha. E aí você tem que apagar a palavrinha correta. Pessoal, vamos apagar então a palavrinha montanha. Procura onde ela está e apaga.
Montanha. Ok, muito bem. Achou a palavrinha, isso mesmo. O legal é quando você escreve muitas palavrinhas, porque aí você tem que ler com atenção para encontrar a palavra que precisa ser apagada. Vamos apagar agora a palavra jardim. Onde está? Aqui. Vamos lá. Jardim. Sabe o que é legal? Quando você escreve muitas palavras, porque aí fica mais difícil. Mas voltando à história do menino azul, no final, descobrimos que o menino, ele não sabia ler, mas ele era muito curioso e ele pensou numa solução para resolver o problema dele, que era ter um amigo muito inteligente, que soubesse muitas coisas para ensinar para ele. Pessoal, eu gostaria que vocês refletissem sobre um assunto muito importante. Quando um coleguinha ainda não sabe ler lá na sua escola, ou um priminho, alguém que você conhece que não sabe ler, nós podemos chamar ele de burro? Não mesmo, de jeito nenhum. Isso é muito feio, né, pessoal? É desrespeitoso, até porque todos nós sempre temos algo a aprender. Ninguém sabe tudo. As pessoas aprendem de maneiras diferentes, cada um no seu tempo, no seu momento, ok? Então, nós temos que respeitar as pessoas. Vocês perceberam que todas as palavras que eu escrevi no quadro são elementos da natureza? Sim, o nosso planeta tem uma natureza rica, linda. Vocês já aprenderam com a tia Luciana que ela é composta por seres vivos e também por seres não vivos, ou seja, pelos animais, as plantas e também outros recursos naturais que são importantes para a nossa vida, como o ar, a água, a luz do sol. E no jardim? O que tem no jardim? O menino compara o mundo com um jardim. No jardim tem muitas plantas, diversas, né? Tem umas que são maiores, outras são bem pequenas, tem umas que são verdes, tem aquelas que têm flores ou sem flores, algumas têm frutos. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a diversidade das plantas. Vocês sabiam disso? As plantas também podem ser chamadas de vegetais. Isso, vegetais é a mesma coisa que plantas. Meus amores, se vocês observarem aí perto da casa de vocês, no jardim, quando você vai a algum lugar onde tem muitas plantas, como por exemplo lá no Parque do Sabiá, ou então no clube, ou naquela pracinha lá perto da sua casa, você vai perceber que existem plantas de diferentes formas, de diferentes tamanhos. Vamos observar agora algumas imagens? Existem plantas de diferentes tamanhos. As plantas de pequeno porte, temos como exemplo a grama. A grama é uma planta rasteira, né? Ela fica lá no chão, pequenininha. Há plantas de médio porte e o girassol. O girassol é uma planta de porte médio. Ela vai crescer, mas ela vai ficar gigante? Não, ela é uma planta de médio porte, ok? As plantas também podem ser de grande porte. Sim, são aquelas que crescem tanto, ficam tão altas que podem chegar a ter a altura de um prédio. Observe essa imagem. Olha, tem um exemplo aqui dessa planta chamada sequoia gigante. Ela pode alcançar até a altura de um prédio. As plantas também se diferenciam no que diz respeito ao ambiente onde elas se desenvolvem. Olha só, existem as plantas terrestres, são aquelas que vivem na terra. Existem as plantas que vivem na água, elas são chamadas de aquáticas. É da água que elas retiram os nutrientes e os sais minerais necessários para a sobrevivência dela. Existem ainda as plantas epífitas. Nossa, mas que palavra difícil, né? Isso, epífitas são aquelas plantas que vivem sobre o caule de outras plantas e delas retiram a água, os sais minerais, aquilo que ela precisa para sobreviver. Vocês já aprenderam com a professora Luciana sobre as partes da planta. Vamos relembrar? Olha só, nós temos aqui um vegetal, uma planta,
E agora, vocês vão me ajudar e nós vamos aqui nomear cada parte dessa planta, ok? Então, vamos lá? Que parte é essa aqui, ó, que fica debaixo da terra? Isso, a raiz. Então, vamos colocar aqui, raiz. E que parte é essa que fica aqui, ó, entre as raízes e a copa da árvore? Que parte é essa? Isso mesmo, o caule. Caule. E agora, que parte é essa? Verde aqui, ó. É a copa da árvore, né? Formada pelas folhas. Nós temos aqui as folhas. E essa parte gostosa aqui, ó, que a gente adora comer. Olha, é uma maçã, que delícia. Eu adoro maçã. Vocês gostam de maçã? Eu gosto muito. Bom, essa parte é o fruto. Isso mesmo, o fruto. E temos ainda esta parte aqui. Como que nós chamamos essa parte? É a flor. Muito bem, a flor. Agora, eu vou explicar para vocês qual a função de cada uma dessas partes. Você sabia que cada uma delas tem uma função? Isso mesmo. Ó, essa parte aqui é a raiz. A função da raiz é fixar, prender a planta no solo. Imagina se a planta não tivesse raiz, qualquer ventinho ia derrubá-la, não é mesmo? Então, a raiz tem essa função de prender e fixar a planta no solo. Mas ela também tem outra função, ela tem duas funções, que é retirar do solo, da terra, a água e os sais minerais que são necessários para a sobrevivência dela. Olha, você está vendo aqui, ó, aqui é a terra, então a raiz tira daqui do fundo da terra a água e os sais minerais necessários para a planta. Temos também essa parte aqui, é chamada de caule. Qual é a função do caule? Ó, imagina que eu sou o caule. Tá vendo? Olha, o caule, gente, ele serve para sustentar o restante da planta. Ó, aqui em cima de mim sou o caule, não esquece. Tem folhas, tem galhos, tem frutas. Então, uma das funções do caule é a sustentação da planta. O caule também tem outra função, que é levar, conduzir, transportar a água e os sais minerais para as demais partes da planta. Então, a função do caule, sustentação e condução, ok? Agora, temos também aqui a flor. A flor tem a função de reprodução da planta. Ela que vai dar origem ao fruto. Temos ainda os frutos. Qual que é a função do fruto? Proteger as sementes. O fruto, ele vai proteger as sementes. Já viu quando você parte uma laranja ao meio? O que você encontra lá dentro? Sementinhas. E a semente? A semente vai dar origem a uma nova planta. Se a gente plantar ela no solo ou num vaso, ela vai germinar. E agora, por último, a função das folhas. As folhas são responsáveis pela respiração da planta. Ela absorve o gás carbônico presente no ar e libera o oxigênio. Então, ela faz essa troca gasosa. Ela que é responsável pela respiração da planta. Olha o tanto que as plantas são importantes para a gente. Porque quando a folha faz isso, ela está purificando o ar que nós respiramos. Olha que legal. Olha o quanto as plantas são importantes para a nossa vida. Que legal, né? As plantas que possuem todas essas partes que nós acabamos de estudar são chamadas de vegetais completos, porque possuem raiz, caule, folha, fruta e flor. Um exemplo de vegetal completo é o pé de limão, que a gente também pode chamar de limoeiro. Lembra lá da Turma da Mônica? Eles moram no bairro do Limoeiro. E vocês já devem ter visto também que tem plantas que não têm flor. Tem umas plantas que não têm frutos e por isso elas são chamadas de vegetais incompletos. Como a samambaia, por exemplo. Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas plantas para a gente entender melhor isso. Esta é a samambaia que eu falei para vocês. Ela só tem folhas, ela não tem frutos,
ela não tem flores. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de orquídeas. Tenho 3 orquídeas aqui diferentes e cada uma delas tem uma flor diferente. Olha para vocês verem, apesar de ser da mesma espécie, elas têm flores diferentes. Como as plantas são diversas, não é? Olha só, aqui nós temos também uma planta que é um vegetal completo. Essa planta é uma amoreira, é um pé de amora. Olha, aqui nós conseguimos perceber que já tem frutinhas, ó. Tá vendo? Tem até uma madura. Que delícia! Olha, essa plantinha não tem flores agora, porque as flores já se transformaram em frutos. Mas ela é um vegetal completo, com raiz, caule, folha, fruto e flor. Trouxe também para vocês exemplos de folhas diferentes. Essas aqui eu tirei lá da minha casa, do meu jardim. Olha só para vocês verem. Olha a cor dessa folha. Olha esta folha. Tá vendo quantas as plantas são diferentes? Acho que é por isso que o Menino Azul diz que o mundo parece um jardim. Porque a nossa natureza é belíssima, não é mesmo? Mas, voltando lá na história, naquela página em que fala do endereço do menino, está escrito o seguinte: Rua das Casas, número das portas. No endereço dele não há números, mas na realidade, para que um endereço esteja completo, é preciso o número da casa, não é? Quem mora em apartamento, além do número lá do prédio, do edifício, tem que ter também o número de cada apartamento. Gente, vocês perceberam que os números estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo? No número das casas, nas placas, no telefone, no tamanho do seu calçado, da sua roupa, nos preços e muito mais. Que tal a gente pensar agora um pouco em como os números são formados? Vocês sabiam que os números ocupam uma ordem ou uma posição? Por exemplo, o número da minha casa é 125. Para entender isso melhor, nós vamos ver o quadro posicional. Vejam este QP, quadro posicional. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. O numeral 125, então, é formado por uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. Este ano, vocês receberam o kit escolar com o material dourado. Agora, eu vou ensinar para vocês como utilizar este material dourado. Vamos observar as peças do material. Temos aqui, a minha caixa é um pouco maior que a de vocês, tem mais peças, mas funciona da mesma maneira. Olha, este é um cubinho. O cubinho equivale a uma unidade. Temos a barrinha. A barrinha é como se tivesse 10 cubinhos, um empilhado em cima do outro. A barrinha forma uma dezena. Temos também essa placa. Nessa placa é como se a gente juntasse assim, ó, 10 barrinhas, uma com a outra, e aí a gente forma uma centena. Recapitulando, cubinho, uma unidade. A barrinha vale uma dezena. E a placa vale uma centena. Quer ver como que funciona? Vamos voltar ao exemplo do número da minha casa, 125. Vamos formar uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Você também pode utilizar esse material para fazer operações. Vamos supor 25 mais 30. Deixa eu pegar aqui 3 barrinhas para formar 30. 3 barrinhas, 3 dezenas, 30. Então, vamos formar a primeira parcela, vai ser 25, certo? Mais 32. E agora, para saber o resultado? É só contar. No lado das unidades, nós temos 5 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
No lado das dezenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, 50. Então, 25 mais 32 é igual a 57. 5 dezenas, 50. 7 unidades, 57, ok? Vocês acham que fazer continhas com numerais que tenham 3 algarismos, 2 algarismos, é bicho de 7 cabeças? Nada disso. Eu vou ensinar para vocês, vocês vão ver o quanto é fácil. Eu vou fazer algumas operações com vocês e vocês vão entender como é o processo. Para mostrar para vocês que não é difícil, eu vou fazer uma operação aqui no quadro e vocês prestem bastante atenção. Primeiro, eu vou desenhar o quadro posicional. Vamos pensar agora em uma operação de adição. Vamos escrever aqui 242 mais 26, ok? Bem, esta operação está na horizontal, nesta posição deitada. Eu vou ensinar para vocês como armar a operação na posição vertical. Então, nós escreveremos a primeira parcela, 242 mais 26. E vamos também fazer no quadro posicional. 242 mais 26. Tá certo? Eu posso escrever o 26 aqui? Nananina, não, porque 26 não tem centena. Nós temos que escrever corretamente. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Nunca podemos esquecer isso. O 26 é formado por 2 dezenas e 6 unidades. Então, na centena, nós não podemos escrever nada. Agora, é só fazer a operação. 2 mais 6, 8. 4 mais 2, 6. 2 mais... E agora? O que tem aqui? Não tem nada. Se não tem nada, é a mesma coisa que se tivesse um zero, não é mesmo? Então, a gente pode escrever o zero aqui? Pode. Se a gente quiser, pode. Mas também não precisa. Então, você faça do jeito que sentir, do jeito que você achar mais fácil, ok? 2 mais 0, 2. 268. Achamos o resultado da nossa operação. Vamos fazer desse lado também. 2 mais 6, 8. 4 mais 2, 6. 2 mais 0, 2. 268. 2 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. Criançada, nossa aula já está no final. Quantas coisas a gente aprendeu hoje, não é? Em literatura, ouvimos a história do Menino Azul. Eu até queria passear com aqueles dois pelo mundo, que é como um jardim. Ia ser muito divertido. Em ciências, aprendemos como as plantas são diferentes uma das outras, pelo tamanho, cor, lugar onde vive. Que interessante isso, né? Em matemática, estudamos que os algarismos ocupam uma ordem para formar um numeral. Agora, eu quero desejar para vocês um ótimo dia, um abraço de urso e até a nossa próxima aula.